Eu canso e não me canso de falar. Quem está do meu lado dentro de um lugar como esse se torna minha responsabilidade. Não aceite ir para o céu sozinha. Não aceite chorar sozinha. Quem está do teu lado precisa sentir o que você está sentindo. Porque um grupo de mulher é melhor do que uma sozinha. Agora levante a sua mão bem alto. E louve ao Rei da Glória. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Ore canta labassuri andere balabaralabassi. Rica lamachuri andere balabassuria. Aleluias. Amém. Se comporte, mulheres. Homem nem aguenta ficar no lugar desse. Aguenta, pastor Sara? Aguenta, não? Podemos assentar. Gente, eu ficaria aqui só no louvor. Que louvor abençoado, meu Deus. Isso é a bagunça de pastora Sara. Vou levar lá na igreja também. Por que não pode bagunçar a minha igreja, não é não? Amém. Eu quero cumprimentar aquelas que eu não cumprimentei com a paz do Senhor. O Senhor abençoe a vida de cada um. Pastora Bruna perguntou se queria ser apresentada. Irmão, eu já tenho até a carteirinha da aba. Não é verdade? Eu amo essa casa, não me canso de dizer. Pastor Verli, pastora Bruna, meu pedacinho, meu pacotinho de amor, as mulheres dessa casa. E eu sei que para estar uma hora dessa aqui, com certeza tem fome de Deus nesse coração. Estou muito feliz de estar aqui. Estar em um lugar como esse, a gente se alegra pelo Senhor e pelas pessoas que às vezes a gente não consegue ver no dia a dia. Pastora Sara é uma graça, né? Dá vontade de levar para casa, mas não pode, é casada, não dá. E também não canta. Vai dar despesa, né? Não? Estou brincando. Pastora, te amo. Amém? Vamos lá? Olha para a irmã do teu lado e diz assim: fica firme. Aquilo que o Senhor te mostrou vai acontecer. Quando a levita cantou aqui, ela falou sobre um gerar. Obrigada, Senhor, porque confirmou o que eu precisava. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 16. Você trouxe caneta? Trouxe lápis? Cabeça só guarda tinta e piolho. Às vezes uma frase é capaz de mudar a sua vida até que ele venha. Gerando no secreto, lugar secreto. Na verdade, a vida cristã ela é feita no secreto. Se você está na superfície, está na hora de entrar e mergulhar. Porque vivemos em dias que nós não temos muito tempo para muita coisa. O que nos resta é buscar o Senhor e fazer dele o seu baluarte. Deus tem esperado uma igreja madura, uma noiva, para poder estar com ele nas bodas do Cordeiro. Nunca se falou tanto em secreto, intimidade, profundidade, como nesses últimos dias. Deus quer virar algumas chaves na nossa vida. Está na hora de comer feijoada e largar o mingau para trás. Não é verdade? Amém? Gênesis 16 nos diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por o nome de Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor não me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva
e assim e edificarei como filhos por meio delas. Apenas até aí. Diga graças a Deus. Feche seus olhos. Diga: Deus, não me deixa dispersa. Tira o sono. Eu preciso ouvir a palavra, porque ela me edifica, ela me transforma, ela me ampara. E ela é a voz de autoridade quando a minha alma silenciar. Diga graças a Deus. Louvo o Senhor mais uma vez. Talvez falar de Gênesis, do capítulo 10 ao capítulo 18, 19, seja algo muito peculiar para nós. Vai falar de uma saga. Que saga é essa? A vida de Sarai e de Abraão, que eles vêm percorrendo uma promessa feita pelo próprio Deus. Qual promessa era essa? A promessa que, no meio do desespero de Abraão, Deus tira ele da tenda e fala: olha, você pode olhar para o céu? Eu posso, Senhor. Eu posso olhar para a terra? Sim, claro, posso até mexer. Assim também será a sua descendência. Abraão está nessa saga, nessa corrida, nesse projeto, nesse destino que lhe custou muitas coisas. Uma delas é ter que abrir mão de tudo que estava à sua volta, que era uma família abastarda, morava no Ur dos Caldeus, e ele vai ter ali uma experiência pessoal. Sabe o que faz você percorrer o que Deus tem para você? É um nível de experiência que você se permite ter com Ele. Já virou a primeira chave, você tinha que ter dado glória a Deus. E ele sai, mas no primeiro momento, talvez pelo medo, talvez por aliança, por afinidade, ele leva seu pai Terá. É comum a gente começar algo em Deus e dar aquelas coisas na cabeça da gente: será que eu sou doida? E como a gente não quer ficar doida sozinha, a gente sempre leva alguém. Por isso você leva suas irmãs, para poder confirmar seu ministério. Fala assim: gente, doido não anda sozinho. Você já viu? Geralmente a minha doida é minha filha. E eles saem. Sai Sarai, Abrão, porque o nome ainda não tinha mudado, e o seu pai Terá. Só que quando eles estão em Padã Arã, Terá para ali, porque aquela terra era uma terra de sentimento. Aquela terra era uma terra que tinha familiares de Terá que havia morrido, e ele queria ficar ali. Às vezes Deus respeita as nossas emoções, até porque Ele nos fez enxertado nisso. Mas tudo aquilo que te parar diante do propósito de Deus, te prepara, porque Ele vai tirar. Porque Deus não nos pede para as nossas emoções, porque as nossas emoções nos enganam. Elas nos trazem medo, elas nos trazem prazer, elas nos trazem segurança e também a segurança. Só que as nossas emoções, elas são oscilantes, e tudo que tem a ver com o reino de Deus, ele precisa ter lugar firme, ele precisa ser uma vereda única, uma perseverança. A Bíblia vai dizer que Deus permite Terá morrer. Abraão não tinha mais nada que lhe segurasse naquela terra. Ele é empurrado, ele é expurgado da terra de Padã e Arã, e eles seguem a caminhada. E no meio dessa trajetória entre erros e acertos de Abraão, eles vão parar na terra do Egito. Comuns naquela época de se comprar um escravo para se levar, para ajudar nos afazeres. E no meio disso tudo, vem uma terceira pessoa, e o nome dela é Agar. Agar, uma menina simples, a gente não sabe a idade dela, mas a única identidade que ela tem dela para nós, diga assim: ela era uma escrava. Fala assim: não, você não está entendendo. Ela simplesmente uma escrava.
E é sobre essa menina que eu queria dizer, ou essa moça. Eu não estou aqui para falar dos erros de Abraão, e nem pelas atitudes precipitadas de Sarai, mas de uma menina que foi convidada a fazer parte de um projeto que ela não imaginava, mas no final deu certo. Às vezes nós não entendemos o projeto de Deus, somos convidados e nós vamos. Como que vai ser? Não sei. Mas o que vai acontecer? Também não sei. Porque o reino de Deus é como um grande rio. Você sabe que ele existe, mas você não sabe o nível de profundidade que ele está. Glória a Deus que já foi a segunda chave. E eles vão. E ela vai, escrava. É difícil a gente entender escravidão no Brasil, porque é crime. Mas existem alguns países que ainda se praticam isso mesmo de forma injusta. Ela não era uma empregada doméstica que tinha uma carteira de trabalho, uma CLT, ela não tinha FES, ela não tinha FGTS, ela não tinha filhos, ela não tinha voz. Era simplesmente um alguém existente, mas passada desapercebida dos olhos daqueles que trafegavam o lugar que ela estava. E ela estava ali, no meio de um cenário, sem voz, escrava, sem direito nenhum. O tempo que talvez tinha livre ficava em algum canto da casa, tentando lembrar do pai, da mãe, dos familiares, daquele que ela deixou lá no Egito. E a vida dela segue. Mas engraçado que nessas tarefas diárias, a Bíblia não fala quanto tempo que Agar vai ficar com Sarai e Abraão, até que Sara coloca os olhos em Agar e vê nela muito mais do que uma voz silenciada. Ela olha para aquela moça escrava, sem voz, sem ter direito a nada, olha para ela e coloca a expectativa do coração dela sobre a vida daquela mulher ou daquela jovem. E quem sabe dentro daquela cabeça de Sara ela diz: ela pode fazer algo para mim. Entenda isso. O que ela não tem, para mim ela tem. Sara muda o olhar. Enquanto você está aqui, Deus vai mudar olhares sobre a sua vida. Você não é um anonimato de uma história qualquer. Você pode até não ter voz, mas tem alguém olhando para você de forma diferente. Sara pensou: por que essa moça poderia ser escrava e servir e gerar filhos para mim? Olha a cabeça daquela mulher, você também não está muito distante. O que ela faz? Ela está olhando para alguém que não tem nome, ela está olhando para alguém que não tem voz, e ela olha e diz: eu sinto que essa moça pode gerar para mim. Vai estar no braço dela, mas não é dela. Sara está com isso tudo dentro da cabeça, mas como ela tinha o pai Abraão, ela chega no teu marido e diz: Abraão, não é assim que a gente faz? Quando a gente está querendo alguma coisa? Às vezes funciona. Abraão, deixa eu te falar uma coisa, eu olhei a Agar ali, ela estava mexendo com as coisas, eu tive uma ideia, já que eu não posso gerar, tome ela como sua esposa, coabita com ela, coisa que é normal daquela época, e que aquilo que ela gerar não é dela, mas é meu. Abraão não entendeu muita coisa, porque marido não entende o que a gente fala mesmo. Né? Quem é solteira já vai acostumando, né, minha filha? Ela fala: nossa, meu namorado não me ouve. Eu falo: sim, filha, já é só o começo das torturas. O que vai acontecer? Abraão vai olhar e diz: faz o que está no seu coração. E naquele dia, Abraão pega Agar e se deita com ela. Mas o que me chama a atenção no primeiro momento é: alguém olhou para ela e disse: ela pode gerar alguma coisa proveitosa para mim. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que Deus está lançando os olhares dele para alguém que acredita não ser um nada.
Não, você não entendeu. É Deus olhar para algumas mulheres que aqui estão com o casamento quebrado, que estão com os filhos desviados, que estão com o ministério oscilante, que perderam a sua identidade, que apresenta todos os dias um teor de angústia, porque o ciclo parece não mudar a sua história. Tudo da tua vida, sabe qual é a frase que eu mais uso? Parece que eu nasci foi para sofrer. E essas frases e esse movimento, esse jeito que Agar estava, num canto esquecido de uma casa, de uma história que ela não pediu para viver, de um casamento que ela não pediu para estar como está, ali questionando, alguém bateu o olho nela e diz: ela serve para gerar para mim. Mas o problema dessa história, que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Pensa aqui comigo. Agar agora está grávida. Barriga de 3, 4 meses. A gente que é gorda parece que está sempre, mas tudo bem. A barriga começa a crescer. E ela tem uma consciência, qual é? Eu estou gerando, mas não é meu. Você tem um talento, mas não é seu. Você tem um ministério, mas não é teu. A graça que te envolve não é sua. O dom que você carrega não é seu. A unção que está em você não é teu. Você está gerando para alguém. Alguém estava dizendo para aquela casa: tudo que está em você não é seu. Olha para a irmã do teu lado assim, com cara de humildade, e diz: baixa a bola. O que você carrega não é seu. Só que Agar não entendeu isso. Ela não entendeu coisas que pessoas não entendem. A igreja não é minha, o dom não é meu, o ministério não é meu. Aquilo que o lugar que eu estou também não é meu. Agar não entendeu. Por que ela não entendeu? A barriga começou a crescer, as costas começou a largar, o andado de pato já estava bem nítido. E de repente, aquela que não enxergou disse assim: Agar, ô minha filha, vamos trazer ela para Minas. Faz aquele bolo de broa, aquele com bastante coco, queijo, com vontade de comer. Ela põe a mão nas cadeiras, pastor. Nem morta. Eu já fiz. Não entendeu. Agar novamente é chamada por Sara e diz: ô Sara, ô Agar, faz o seguinte, menina, pega aquela roupa do varal, porque está vindo um vento do deserto, vai sujar tudo de poeira. Eu imagino que no coração de Agar estava assim: euzinha? Ela está achando que eu ainda sou a Agar que anda de chinelo havaiana arrastando para dentro de casa. Se ela quiser, ela faz. Porque ela está achando que eu ainda sou Agar escrava. Ela esquece que o que eu estou carregando é filho do velho da lancha Abraão. Sou mãe do filho de Abraão. O que ela não entendeu e que muitas de nós não entendemos é: está em você, mas é dele. Está em você, mas é para a glória dele. Está no seu braço, mas é para glorificar o nome dele. É para ele, por ele são todas as coisas. Aleluia. A pergunta que não quer calar: por que você não se submete? Por que você acha que é e que se você não estiver no ambiente as coisas não acontecem?
Por que a gente não entende que aquilo que está em nós não é nosso? É de Deus. Se eu fosse um pouco mais ousado, pastora Meire, eu falo assim, dá um tapa na cabeça dessa irmã, desse cabeção. Mas não pode. Sara agora, diante desse constrangimento, ela vai até Abraão e diz, Abraão, deu ruim. Os negócios saíram, desencarrilharam. Agar que era já não é mais. A humildade foi embora. A sandália da humildade foi trocada. E agora eu estou querendo fazer um negócio. Abraão passivo, não queria problema com mulher, virou para ela assim, faz o que estiver no seu coração. E a Bíblia vai dizer, e Sara, ou Sarai, a humilhou. Diga assim, humilhação. O que eu aprendo com isso? De vez em quando, Deus nos coloca no processo da humilhação de forma severa, só para entender quem nós somos e quem Ele é. Essa humilhação que nós passamos não tem nada a ver com o diabo. Às vezes Deus permite processos de humilhação só para trabalhar a nossa infantilidade. Porque criança a gente corrige com vara. Diálogo é depois que já bateu. É desse jeito, minha filha? Misericórdia. Sara agora aperta. E ela começa o quê? Humilhar a vida de Agar. Só que Agar não entendeu. Eu acredito que ela começou, vai fazer isso agora. Você não vale nada, você desceu e tal, do Egito. Ela não suporta, mas também não desce do salto. Deixa eu te falar, processo de humilhação vai desencarrilhar duas coisas para você. Ou você humilha, ou você torna rebelde. E no caso, Agar levanta o nariz e diz, eu não vou ficar aqui. Eu quero ver quem é essa tal de Sarai, que vai me deixar ficar aqui dentro. O que ela resolve? Fugir daquele ambiente de hostilidade. Ela resolve sair dali, porque é melhor fugir do que estar na mão de Deus. O que tem de mulher frustrada, andarilha na fé, não se encontra em ambiente nenhum. E o problema é que a gente tem dificuldade de achar os nossos erros. É mais fácil culpar o lugar do que assumir a conta que a gente não quer pagar. Sabe como é que eu descubro quem é quem? Não são movimentos, é o dia todo. É o dia após dia que a gente descobre quem é quem e quem não é. E agora a Agar quer sair dali. Ela diz, eu não vou ficar nesse lugar. E eu fico imaginando ela juntando aquela trouxa dela toda, porque naquela época não tinha mala de rodinha. Junta tudo e diz, eu não fico aqui para sofrer humilhação. Sabe por que ela faz isso? Porque todo aquele que tenta fugir do lugar que Deus colocou, tem a pretensão de chegar em um lugar melhor daquilo que aquele que já está. Ela quer sair dali, do lugar que Deus havia colocado. Ela quer sair do meio da humilhação e do processo. Só que ela não se dá por convencida. Agar diz, eu estou indo, mas eu estou levando comigo o que eu estou gerando. Só que ela esqueceu que aquilo que ela está gerando só servia se estivesse na casa de Abraão. Porque se ela sai para ganhar menino em outro lugar, não seria filho de Abraão, seria filho sem pai, bastardo. Sabe o que a gente precisa entender? Que aquilo que Deus tem em nós só serve para o reino dele, na vontade dele, no tempo dele, na obediência dele. Se você não gerar dentro do espaço que ele te colocou, não tem valor. O que você gera fora da casa de Abraão não tem valor. Fala para tua irmã assim, fica na casa. Deixa te humilhar. Mas é melhor ter um filho com paternidade do que ter um filho bastardo.
fugir. Só que eu acho engraçado na Bíblia, pastor, que todo fugitivo, ele só tem 3 endereços. Diga comigo, 3 endereços. Então, se você encontrar alguma mulher por aí fugitiva, ela tem 3 lugares. O primeiro, no ventre do peixe. Segundo, na caverna escura. E no terceiro, no deserto, onde ela está. São poucos os endereços. E ela vai fazer o quê? H vai caminhar. E ela vai parar no meio do deserto. Para que H vai fazer isso? Para esquecer a humilhação. Para quê? Para esquecer tudo que ela vivenciou. Para quê? Para desparecer a cabeça pelo tempo de humilhação que Sarai havia feito com ela. Esquecer tudo. Você já fez isso? De sair, dizer, eu não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém. Era isso que ela quis. H não vai para o deserto para morrer. Porque se ela tivesse com a intenção de morrer, ela não parava no poço. Ela só queria dar um start. Ela só não queria mais pregar. Ela só não queria mais cantar. Ela só não queria ser mais uma serva do Senhor. Ela só queria sentar lá no último lugar que a luz apaga, que ela não enxerga, que ninguém enxergasse ela. Ela só não queria mais orar. Ela só não queria mais ser crente. Ela só não queria estar em ambientes em que a glória de Deus se manifesta. Ela só queria sair, parar do lado de um poço e ficar quieta. Porque tudo que ela viveu até agora era complicado demais. Viver uma vida cristã é complicada. Se submeter a muitas coisas e engolir o próprio orgulho é muito difícil. E ela vai para lá. Por aí. E engraçado que eu fico imaginando quando ela sai da casa de Sarai, algumas escravas que também talvez ficavam na redondeza dizem, e aí, H, aonde você está indo com essa mala de roupa? Estou indo fugir. É a mesma pergunta que faz com você. Cadê o dom que há em ti? Cadê sua chamada? Cadê as noites de madrugada em oração? Cadê o jejum? Cadê o louvor que você não deixa tocar na sua casa mais? Estou em qualquer lugar. E ela sai. E ela para ali, no poço, como se diz. Eu quero ficar no lugar escondido. Só que o texto vai dizer que quando ela para ali, um anjo também vem. Fala assim, você está achando que você vai ter vida fácil? O anjo do Senhor sempre vai te encontrar nos endereços mais complicados. Ela desce para o deserto, o anjo chega perto dela, fica ali pertinho e ele vai fazer uma pergunta para ela. O que tu veio fazer, de onde você veio e para onde você vai, H? Você acha que o anjo não sabia aonde que ela ia e de onde que ela veio? Você acha que Deus não sabia de onde que ela estava vindo e para onde ela queria ir? Então por que Deus faz umas perguntas tão absurdas? Porque quando a gente verbaliza, fica mais fácil de ter consciência das atitudes que nós estamos praticando. Uma das didáticas que nós temos para decorar é falar aquilo que você está precisando diante de uma prova. É didático de Deus. Para ver se estoura a bolha pelos lugares que você tem ido, pelos pensamentos que tem despertado a sua mente. E Agar está ali, e o anjo está gritando e vai dizer, Agar, serva de Sarai. Tudo que Agar queria era esquecer esse nome Sarai. Tudo que ela queria não lembrar da fisionomia de Sarai e nem a forma que ela havia lhe tratado. Mas parece que Deus, o anjo, os céus fazem questão de mostrar para ela aquilo que ela quer esquecer. Porque tem coisas que não é para você esquecer, é para você vivenciar. Nem todo trauma é para te ficar presa no passado.
Nem toda dor não é para você arrastar latinha enquanto você anda. Existem coisas da nossa vida que elas vêm como chaves para solidificar o seu chamado. Não tente esquecer aquilo que o Senhor vai te fazer lembrar. Porque sempre terá alguém para dizer: ei, aonde você está indo, minha filha? Aí diz: ei, Agar, serva de Sarai. Eu fico imaginando que o anjo não chegou falando assim: ei, menina, como é que você está? O que você está fazendo por aqui? Eu acredito que Agar ficou assim: qual é o pensamento de Agar e é o nosso? Era o anjo chegar e diz: te humilhou, foi? Te xingou? Não te deu oportunidade do altar? Não te chamaram para o chá das rosas? Que a gente é assim mesmo. Aí o anjo chegasse: não, tudo bem, põe aqui a sua cabecinha no meu ombro e chora. Vem cá, Agar. Aquela chata, né? Ela é terrível, minha filha. Se eu te contasse os babados. Anjo fofoqueiro. Não, fica aqui mesmo. Todo dia de manhã eu vou trazer água fresca e pão, filha. Foi isso? Foi isso que o texto vai dizer. Sabe por quê? Porque escolhido não tem escolha. Quem tem a marca de Deus pode estar escondido no endereço que Deus vai te achar. Porque dentro de você tem algo que pertence a Ele. Ah, não, você não entendeu. Ele vai atrás de você porque você carrega algo que não é seu, é dele. Eu não canto mais, canta! Eu não prego mais, prega! Eu não oro mais e você ora, porque o que você carrega não é seu, H, é meu. Para onde você vai, H? O anjo sabia. E a pergunta que eu deixo nesta noite, nessa madrugada: aonde é que você está indo? Porque para o lugar que Agar está indo, só tem 3 tipos de pessoas que vão. Primeiro, o grupo dos espectadores, que vai na igreja só para que o outro pergunte: uai, menina, o que aconteceu? Eu não estou bem. Você tem paciência, Miriam? Tem não. Misericórdia. Vem com aquela cara amassada, só para todo mundo perguntar, porque ela tem que criar uma plateia para ela. Para onde é que a Agar está indo? Para o grupo dos saudocistas. Ah, um dia eu já preguei, já até toquei teclado. Ah, naquela época de 1500. Mas tem o grupo dos desigrejados. Nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta. Tudo só consegue ver defeito dentro dos lugares por causa da sua frustração. Não faça a sua frustração língua letal para matar aquele que é ungido de Deus. E o grupo dos escondidos, dos depressivos. Porque se eu não faço a vontade de Deus, querido, a alegria do mundo não é capaz de me sustentar. E ela está ali. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Para te dizer: volta logo. Pastora, mas eu estou aqui. Mas Ele conhece o coração. Deus não te olha pela aparência que você está, mas aquilo que você carrega. E o anjo está ali. E aí, vai falar, vai desembuchar? Deixa eu te falar, Deus não tem pressa com você.
Dá glória a Deus enquanto ele fala, porque no dia que ele calar, vira juízo. E aí, Agar, de onde você está vindo, minha filha? O que você está arrumando? Não é assim que fala com a gente? Aí ela cansa e diz: eu venho fugida da face da minha senhora. E ela me humilhou. E Agar está esperando um colinho do anjo. Está esperando alguém. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver alguém do teu lado dizendo assim: boba, sai da igreja, vai para outro lugar, você não merece isso, sai, porque isso é boca do diabo. Porque você não vê o anjo falando assim: vai embora, vai lá para Ibirité. Sabe por quê, querido? O diabo não quer que você seja confrontado. O diabo quer acalentar o nosso coração. Porque coração tem aconchego e todo aconchego nos leva à preguiça. Se tiver alguém, sai, porque a voz não é de Deus. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor nunca vai dar suporte a crentes fugitivos e desistentes do deserto. A voz desse anjo é diferente. Ele não dá um novo endereço para Agar. Ele não dá uma nova diretriz, esse negócio que é vida nova, ano novo. Deixa eu te falar, Deus não quebra projeto porque não deu certo na tua vida pela nossa incompetência para colocar aquilo que a gente acha que é erro dele. Eu acredito num Deus de recomeço. Um Deus que começou a história e vai terminar com ela, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele não tem culpa das nossas incompetências. Se deu errado, a culpa não é de Deus, é nossa. E o anjo está olhando para ele, que é aquela cara de mosquito que caiu no prato de sopa, e diz: levanta, Agar. Levanta e vai para a casa da sua senhora. O que ele está dizendo para nós? Volta a orar. Volta a jejuar. Volta a clamar. Volta a cantar. Volta a fazer aquilo que você fazia. Volta a acreditar. Volta a sonhar. Volta a ter a alegria do Espírito. Volta a ser uma mulher forte como você sempre teve no seu coração. Seja de novo aquilo que você perdeu no meio do caminho. Só que Agar não entendeu. Como muitas não entendem. Então eu volto, mas vai ser do mesmo jeito. Que arrogância é essa que nos percorre? Eu vou voltar, mas eles vão ter que ouvir tudo aquilo que eu vou vomitar. Agar não entendeu. Eu vou voltar, mas eu quero que a clã da igreja faça uma reunião e me coloque no pódio. Agar não entendeu. Mas eu acho que a culpa é minha, Sandra. Porque o anjo vai dizer: vai, Agar, volta e se coloca debaixo da mão da sua senhora. Sabe o que é isso, querido? O caminho de volta não se faz brigando, não se faz acusando, não se faz pedindo satisfação, mas a gente volta de joelho dobrado, com cara no pó, com vontade de voltar a ser cheio, de ser usado de novo. Eu preciso, eu quero e eu vou. Ele que eu estou gastando a minha vida. Dá um abraço a essa irmã do teu lado assim, volta com a humildade do seu coração todas as vezes que você errar. E com alegria. Imagine, querida, o coração de Agar, minha amiga. Como é que vai ser? Eu vou voltar. Vai ter que fazer o caminho de volta. Só que ela volta, mas os dilemas estão com ela também. Ela diz talvez assim: como é que eu vou voltar? O ambiente é o mesmo. Sarai está lá, Abraão está lá.
A humilhação está lá, aqueles que me aborrecem está lá, aqueles que me humilham está lá, aqueles que perseguem está lá. Aí a gente pensa assim, por que a gente não pode ficar no lugar que todo mundo ama a gente? Por que a gente não fica, senão ficava só pregando lá na igreja da pastora Sara? Não passava luta. Como é que eu vou voltar? O marido não converte, o filho não converte, a vida financeira está arrasada, a vida sentimental nem se fala, o emocional está oscilante, o espiritual está em decadência. Como que eu vou voltar? Fácil. Só que Agar não vai voltar como ela foi. Diz assim para a pessoa do teu lado, a irmã do teu lado: a tua volta nunca será como a sua ida. Por quê? É diferente. Porque a Bíblia vai dizer que quando Agar, no meio desses dilemas na sua mente, um anjo vai chegar perto dela e vai dizer para ela algo que a gente carrega: promessa. Ah, não, levanta a mão pro alto e diga assim: promessa. Pastora, a casa está toda bagunçada. Promessa. Pastora, a minha vida está destruída dentro do ambiente que eu estou. Promessa. O meu ministério é no meio de guerra. Promessa. Na minha família ninguém me honra. Promessa. Eu estou achando que está todo mundo contra mim. Promessa. Está todo mundo te humilhando. Promessa. Agar não volta sozinha. Ela volta levando uma promessa. Ah, levanta a mão, adora Ele, a promessa que te sustenta. Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. O anjo vai dizer assim: Agar, o que está no seu ventre é grande. Levantarão nações contra ele, e ele sozinho destruirá as nações. Se inimigos se levantarem, eu sozinho o levantarei. Será poderoso, reconhecido e frutífero. E aí, como é que vai ser? E o nome dele? Aí o anjo vai dizer: Ismael. Diga comigo: Ismael. Olha para a irmã do teu lado assim: a tua promessa chama Ismael. Quando você perceber que ninguém te ama no ambiente que você está, quando pessoas desacreditarem sobre aquilo que você carrega, quando a vontade que você tem de juntar essa trouxa de novo e voltar para o deserto, lembra das promessas. Posso te dar um conselho? Decore as promessas, recita as promessas, fale das promessas, ore a promessa e cante a promessa. Quando a luta vier, você diz: eu não vou sair porque eu tenho uma. Eu não tiro o meu pé desse lugar porque eu tenho uma. Ninguém vai tirar o sonho de Deus na minha vida porque eu tenho uma. A velocidade continuará sendo algo geracional na minha vida porque eu tenho uma. Ninguém vai me humilhar ao ponto de me parar porque eu tenho uma. Eu vou continuar sonhando no meio da obscuridade porque eu tenho uma. O meu filho, a minha casa, a minha família, ela não será alvo de descarte porque eu tenho uma. Tu és Senhor a mim. Pensa, gente, Agar passa a mão na barriga, já quase nos dias de ganhar, e ela sai dali. O ambiente que ela vai encontrar é hostil, mas ela está levando uma promessa chamada Ismael. Ela vai ter dificuldades, como talvez você está nessa vigília, mas amanhã as dificuldades estão lá, mas tem uma promessa.
Quando ela ouve a promessa, ela vai dar o nome daquele lugar, daquele poço de El Roi. Eu vi o Deus que me viu. Porque tem hora que a gente não quer um Deus Tsidukeno, o Deus da nossa bandeira. Tem hora o que a gente quer não é Deus Rafá, Jeová Rafá, o Deus que cura. Tem hora que a gente não quer o Jeová Jiré, aquele que provê nas nossas vidas. O que a gente quer nos momentos mais difíceis da nossa vida, que Deus enxergue, que a gente enxergue aquilo que nós enxergamos nele, aquilo que nós já o vemos. Não, eu falei errado, vamos lá. Tudo que a gente quer, que Deus veja o que a gente está vendo. Embolou, mas saiu. O que a gente quer, que Deus olha para nós e diz: eu sei o que você está passando. Eu sei da sua guerra. Eu esquadrinho o seu coração. O conforto que nós temos não é a provisão de Deus, mas ter a sensibilidade que Ele também nos enxerga como nós o enxergamos. O enxergar de Deus nos consola. O enxergar de Deus enche o nosso coração e ela está feliz na vida. Agar pega aquilo que não lhe pertence e ela volta para a casa de Sarai. Eu imagino que a cara de Sarai não estava boa, não. Mas ela aceita. A Bíblia não fala se ela humilhou mais, se ela fez o voto do silêncio, mas ela foi para lá e todas as vezes que a aflição batia, ela diz: eu tenho uma promessa. E essa promessa se chama Ismael. Às vezes nós nos esforçamos para cumprir a promessa de Deus na nossa vida. Aquilo que Ele tem para nós, nós abrimos mão. Eu conheço pessoas que abriram mãos de casamento para viver o celibato. Às vezes abrimos mão de um bom café da manhã para estar diante daquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes, né, eu acredito que a pastora Sara, que ela é rica, mas a minha ainda anda de metrô. Às vezes eu chego em lugares 11 horas da noite, lá no Vilarinho, para voltar, não tem ninguém. Pega minha bolsa e senta aqui, por quê? Porque é o esforço de uma promessa. E ela está ali, se segurando por uma promessa. Mas ela está no conflito interior, já estou terminando. Qual é? Agar era uma escrava, ela não tinha voz, ela não tinha uma identidade. E o anjo falou, foi para ela: eu te dou uma promessa, se chama Ismael. Não existe na Bíblia lugar nenhum que ela contou isso para Sarai ou para Abraão, ela guardou para ela. Até porque ela poderia ser ridicularizada. Deixa eu te falar, existe coisa, se você não tiver capacidade de ouvir ao contrário, fica calado. É melhor gerar no silêncio do que ter a decepção de quem não acredita na potencialidade que você carrega. Às vezes andar sozinha é melhor, não é? Fala para tua irmã, esquenta não, você vai andar muitas vezes sozinha. Agar passava a mão no barrigão e disse assim, mas o anjo falou, foi para mim. E o nome dele Ismael, imagine. Chá da revelação naquela época. Não tinha. Aí alguém olhava para Abraão e dizia assim, e aí Abraão? E se for um garotão, como é que vai ser o nome? Não, vai ser Terá. Terá Júnior. É neto, né? Terá neto. Verli é neto. Acho que vai ser Terá. Cara de velho, mas tá bom. E aí, Sarai, como é que vai ser o nome do menino? Ou da menina? Você acredita que ainda não veio, menino? Vou pedir ajuda aos estudantes universitários. E Agar dentro dela diz, o nome dele é Ismael. Está todo mundo dando
destino a uma promessa, enquanto alguém já levava a promessa. Ela não tinha voz, pastora Miriam, de chegar no meio da família, dos servos, das pessoas de elite, e dizer: não, o anjo me visitou. Porque tem hora que as pessoas não acreditam naquilo que a gente carrega. Se não acredita, porque ainda está sendo em estação geracional. Ah, não, você não entendeu. Não acredita porque não enxerga, porque só você está vivenciando. Para de cobrar as pessoas aquilo que ainda está no teu ventre. Para de isolar de pessoas daquilo que está sendo nutrido pelo Pai dentro de você. É teu, é você que sente a contração, é você que sente o pulsar do coração de um outro que está dentro de você. Está todo mundo dando o nome. Vou jogar para nós. Já te chamaram de fracasso? Já te chamaram o aborto que não deu certo? Já te chamaram a filha da prostituta? Já te chamou dos 4, 5 casamentos, relacionamento que não deu certo? Já te chamaram alguém que sonhou e nunca chegou a lugar nenhum? Já te chamaram de amaldiçoado? Já te chamaram de pessoas que não têm sonho, sem graça? Já te chamaram de tudo, mas no final é para você que eu dei o Ismael. Ah, não. Deixa chamar aquela que não deu certo. Deixa chamar aquela que é medíocre. Deixa chamar a humildezinha. Deixa chamar aquela que não fala direito. Mas é para você que está gerando o que ninguém sabe. Dá um cutucão assim na tua irmã e diz para ela assim: aquieta teu coração. Eles falam do que não sabem, mas você fica no silêncio do que sabe. Ah, não, você deveria ter dado glória a Deus. Glória a Deus. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. A gala no cantinho dela. Como é que eu vou dizer para esse povo que a minha promessa tem nome? Como é que eu vou falar para a Sara? Ela já quase me matou e agora não tem nem voz. Que eu não estou gerando qualquer coisa, eu estou gerando um Ismael. Deixa as pessoas falar, querida. Toma água com limão, toma água de coco, toma água com gás. Enquanto tem vozes sendo do lado de fora, tem uma voz dizendo: ele já tem nome, o nome é Ismael. Gente, a gente é mulher e é profético, passa a mão assim na sua barriga que não tem, tá chapado, e diz assim: é Ismael. Olha o que o versículo 15 de Gênesis vai dizer. Espera aí. Chegou o dia do nascimento. As meninas do louvor, vocês podem vir cá já de uma vez? Fazem favor, né? A gente é mal educada, é grossa. Pensa aqui comigo. A criança nasce. Há um alvoroço. Agar agora não sabe. Ou ela está doida, iludida, ou o anjo falou com ela de verdade. Ou você acha que dormiu com a barriga cheia, ou realmente Deus veio e fez uma promessa sobre a sua vida. Entre a fé e a razão. Abraão, a Bíblia não fala que o anjo falou com ele. A Bíblia fala que o anjo falou foi com Agar. Quando ela pega, eu fico imaginando a boca seca, o coração saindo para fora, as pernas, e ela não podia dizer nada. Quando Abraão levanta, o versículo 15 diz: e o Senhor, pela boca de Abraão, já sabia o nome da criança. Ismael! Ah, não, você deveria ter dado glória a Deus. Vai chegar um dia que aquilo que você gerou será verdade sobre a sua história. Alguém viu a verdade. Por que você está com medo? Por que você acha que Deus não é capaz de fazer?
Abraão não tinha absolutamente nada no coração que revelasse que era Ismael. Ismael. Vai chegar um dia que tudo aquilo que o Senhor te prometeu será uma realidade. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Urikalamai chonehastu bidikiergeneregasiai. Churiandere balabaralabasuri kandere balalabashere baralabasuri. Tubiergenegaias tubiergeneregasuri balabashere balabaralabasi. Ei, Agar, qual é a promessa que você está levando nesta madrugada? Quais são os nomes que estão dando sobre aquilo que o Senhor já te deu? Ei, Agar, está na hora de trazer a verdade sobre aquilo que o Senhor colocou. Pastora, na minha casa eu não presto, na minha casa nada dá certo, na minha casa eu sou encalhada, na minha casa eu sou motivo de riso, na minha casa ninguém dá nada por mim, na minha casa eu sou a excluída. Casei, achei que ia melhorar, piorou. Tive filho, só estou tendo dor de cabeça. Mas aquilo que você está gerando não é seu, querida. E aquilo que é dele, sobre ele carrega o nível de responsabilidade. Eu queria que você colocasse a mão no seu ventre. Até me perguntaram se eu queria fazer ato profético, jogar água no povo. Eu até queria, mas eu ia encher balão de água para vocês gerar aqui. Aí a Bruna depois não me convidaria. Põe a mão assim. Quem é mãe sabe, quem não for vai profetizar. Né, pastora Sara? Põe. Feche seus olhos. Quantas vezes você fugiu da sua própria história por não suportar as calúnias, o silêncio, a indiferença, as palavras com duplo sentido sobre a sua vida. E aí a gente olha e acha que a gente só tem uma promessa, a gente esquece que a gente carrega a promessa. Quantas vezes nós entramos em conflito conosco mesmo? Nós achamos que todo mundo é melhor do que nós. Nós achamos que as oportunidades sempre vão vir na casa de quem está do lado e não a mim. Quem é que te fez sentir tão insignificante? Quem é que te fez sentir? Quem é que roubou sua identidade? Quem é que atrapalhou a sua imagem? Por que você vive uma vida de procrastinação? Ah, mas eu sou crente, mas as suas atitudes denunciam quem você é diante de Deus. Por que você tem medo de ser feliz? Por que você tem medo de um passo a mais na sua história? Porque a Sarai te humilhou? Ou porque você não entendeu que aquilo que você carrega não é sustentado por você, mas é por ele? Ei, Agar, você não está no deserto para morrer, você está no deserto só para fugir de um tempo. Talvez tem mulheres aqui nessa madrugada que se tornaram fugitiva. Eu posso olhar para você com um bom sorriso, uma boa maquiagem, uma boa roupa, mas a tua alma, você foge daquilo que Deus te chama, você foge das oportunidades, você mesma fecha as portas que Deus abre na tua vida. Mas é no meio do seu deserto que promessas chegam. Deus não te visita no teu deserto para te colocar no colo. Ele te coloca no deserto para te desafiar e diz: eu não criei essa mulher fraca que está se apresentando a mim. Orecalamacheia. Para você ter ideia, gerar uma criança, se fosse no natural, saberia que o impacto dela quebraria todos os seus ossos? Sabe que Deus está te dizendo: você é mais forte do que imagina. Deus não tem problema com a tua fraqueza, mas Ele prefere tratar a sua fortaleza.
E eu vim aqui hoje para te lembrar do Ismael que está chegando. Quem sabe antes de acabar essa vigília, alguém vai gritar: Ismael. Feche seus olhos. Urimalamaya Súria, irmão, é como se eu tivesse tendo um filho de novo dentro de mim. Está mexendo aqui dentro. Sabe quando você está com quais? Mulher que tem filho sabe. A criança fica mexendo de um lado para o outro. É como se eu tivesse vindo as pancadas dentro do meu útero. Ramai Cheneresui. Talvez nessa noite está na hora de ouvir de novo do lado do poço aquilo que você precisa ouvir da parte do Senhor. Enquanto as meninas louvam aqui, você que está fugitiva do seu deserto, ou está todo mundo dizendo o que Deus não falou para você, e há um conflito dentro de você, entre a fé e a razão. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Chorar alivia a alma. Chorar por aquilo que você gera em Deus. Pastora, mas eu já tive tantos abortos espirituais. Mas eu profetizo que o seu útero espiritual vai segurar a criança que Deus prometeu. Vai segurar a promessa que Ele te fez. Se você nessa noite diz: eu estou como Agar, numa parte dessa história, eu queria que você saísse do seu lugar e desse um passo aqui à frente. E nós vamos orar. Remalai, Suribalabassi. Tem parteiras espirituais aqui esperando você para te ajudar. Ah, mas eu sou levita. Deixa eu te falar, na presença do Senhor o nosso cargo pouco importa. Quando a gente precisa do Senhor, o que a gente tem pouco importa. Porque para Ele cumprir o propósito, Ele se despiu da sua glória. E às vezes a gente está tão cheio de pompa, tem tanto medo das pessoas acharem de nós. O que você precisa ter medo é de perder o que o Senhor te deu. As que estão aqui na frente, tem muita pastora aqui, e eu quero liberar uma unção de parteira. Você apenas colocar a sua mão na pessoa que está aqui na frente, para dizer para ela o que você está gerando. Chama Ismael. Se você quiser ficar de joelho, em pé, sentado, dobrado, o que você não pode é sair daqui com dubiedade de pensamento. Pode cantar. Eu tinha deixado um copo com óleo ungido aqui. Ao fim de mesmo. E quanto tempo isso levou? Tinha um óleo ungido aqui, cadê ele? Quando meu aleluia vai, Agar, cessou, você vai ter que voltar no ambiente hostil. Nova canção me desce, sendo incompreendida, para ti eu, ainda sendo fraca, ainda sendo humilhada. Mas o que vai te sustentar na caminhada é a promessa. Tem um Ismael aí dentro. E para ti